Essa manhã, o senador Alessandro Vieira, do Partido Cidadania de Sergipe, apresentou denúncia de crime de responsabilidade contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e contra o ministro Alexandre de Moraes, por abuso de poder, por deixar os procuradores do Ministério Público Federal fora das investigações sobre fake news que atingem a Suprema Corte. O pedido traz a assinatura de outros parlamentares. Pela web, a gente conversa com o blogueiro e coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, o Altamiro Borges. O Miro. Oi, Miro, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certinho? Tudo certinho. Parece que essa crise nos poderes se agravou de ontem para hoje. Agravou e muito, e a tendência é que se agrave mais. Esse mundo é muito cruel, né? O Supremo Tribunal Federal sempre foi muito complacente com os abusos cometidos pela midiática Operação Lava Jato, pelo Ministério Público. Deixou passar de barato vários abusos. Condução coercitiva, prisão preventiva, delações premiadas, vários absurdos, principalmente os cometidos contra o ex-presidente Lula. Só que o STF, ao fazer isso, foi alimentando um monstro. E agora esse monstro se volta contra o STF, né? Você pega esse deputado de Sergipe, que é um ilustre desconhecido, né? Apresentando uma denúncia de crime de responsabilidade contra o presidente do STF, contra o Alexandre, né? Você pega nas redes sociais, na esgotosfera, né? Porque é um verdadeiro esgoto, né? Baixarias, tentativas de demonização dos ministros, né? O negócio é um show de horrores, de fake news, de mentiras, né? Você pega nas ruas, semana passada, domingo passado, teve uma manifestação convocada por bolsominions, por bolsonaristas, né? Onde foi pedido o fechamento do Supremo Tribunal Federal, né? Onde vários ministros, o ouvido deles deve ter virado pinico, porque ouviram um monte de coisas absurdas, né? Além das provocações que vão ocorrendo, provocações que ocorrem no interior de aviões, em teatros, né? Vários ministros estão sendo alvos de uma artilharia pesada, né? Eu acho que o objetivo maior desse negócio, essa crise política, né, pode desembocar em situações do tipo: crescer uma demanda por fechamento do Supremo, mesmo por impeachment de determinados ministros, mesmo por ampliação do Supremo. Isso seria o que o Bolsonaro mais quer na vida. O Bolsonaro quer mexer no Supremo, né? Ele não admite independência de poderes, né? O Bolsonaro é um fascista, né, que não tolera liberdade para nenhum canto, muito menos liberdade de expressão. É até curioso agora ele está falando em liberdade de expressão para defender um site de ultradireita, né? Mas isso é uma tentativa de coibir o Poder Judiciário, não deixar o Poder Judiciário julgar com autonomia. Isso tem a ver, inclusive, com a prisão do Lula. Agora, Miro, deixa eu te perguntar uma coisa. A Raquel Dodge mandou arquivar o inquérito todo, não sei o quê. Agora o Alexandre de Moraes deu de ombros e ainda esticou por mais 90 dias a investigação. Está uma bagunça, não está? Não, isso virou uma zorra. Virou uma zorra, é uma briga de poderes, PGR de um lado, Supremo do outro. O Alexandre, que é um tucano no Supremo, né? O Alexandre tá certo. Quer dizer, se você tem inúmeros comprovados, inúmeros fake news, inúmeras mentiras sendo levadas para as redes sociais, né, criminosas, isso tem que ser investigado, tem que se descobrir quem que está plantando mentiras na internet para criar um clima de animosidade na sociedade brasileira, né? Mas o problema foi o caminho que ele escolheu para isso, não é? Sim, ele pisou na bola no caminho. Agora, no mérito, investigar é correto, né? Porque nós não podemos ficar na barbárie dos fake news, das mentiras, dos abusos, né? Então isso tem que ser investigado. Nós pedimos para ser investigados fake news, né, quando nos atinge. Então o Supremo, nesse sentido, cumpre o seu papel. Lógico que erra na dose, erra na mão em determinadas atitudes, dando brecha inclusive para isso, para hipocrisia, cinismo. O Bolsonaro falar em liberdade de expressão é de dar risada, é hilário, né? O rapaz, ele não é muito chegado em liberdade, ao contrário, ele é um truculento, é um fascista, né? Foi falado aí do Museu de Nova York. Eu achei excelente a declaração do prefeito de Nova York. Realmente isso não é um ser humano compatível com a civilização, né? Então, nós estamos nessa tensão, é uma tensão forte,
isso pode ter consequências muito negativas. E quais serão essas consequências? Porque realmente, você disse, existe uma extrema-direita que pede o fechamento do STF, por exemplo, e que agora está inflamada diante dessa briga entre os poderes. Quais as consequências? Em países que têm trilhado caminhos parecidos com o do Brasil, e que o Bolsonaro, inclusive, gosta muito, têm sido adotadas medidas de fechamento de Supremo, de mudanças de composição do Supremo. Né? Polônia foi um caso recente, né? Você tem vários casos, mesmo nos Estados Unidos, o Trump tentou isso, mas foi derrotado, né? Então, medidas de coibir, né? A ação autônoma do judiciário, né? Esse livro, Porque as Democracias Morrem, relata vários episódios desse tipo, de tentar coibir a ação do judiciário, né? Eu acho que pode-se tentar criar um clima, né? O Supremo tem muitos problemas, volto a dizer, o Supremo foi complacente com isso, né? O Supremo aceitou todas as barbaridades cometidas pela Operação Lava Jato, o Supremo foi partidarizado, né? Era então, com o Supremo e com tudo, né? Pois é, ele dá brecha para esse tipo de coisa, né? Na verdade, ele acabou alimentando esse monstro. Só que o que nós não podemos aceitar é que coíba-se a autonomia do Supremo, né? Porque aí, realmente, a democracia vai para as cucuias, né? E esse é o objetivo dessas forças fascistoides, né? Os bolsonaristas, eles não estão preocupados com os privilégios do Supremo ou os erros do Supremo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com corrupção, nada a ver com privilégio. Os bolsonaristas estão tentando coibir a ação do Supremo. É bom a gente saber que no Supremo se analisam questões fundamentais para a sociedade brasileira. Se discute a constitucionalidade de determinados assuntos, né? Determinados assuntos, inclusive de direitos civis, questão de aborto, questão de ensino, tudo isso é discutido no Supremo. O que essa turma está querendo fazer é um Supremo, esse Supremo que já recuou, já ficou tanto de joelhos, eles estão querendo colocar de fato de joelhos. Sim. Né? Impor o seu comportamento político ao Supremo. Esse é que é o perigo. Se isso vai levar a um fechamento do Supremo, acho que isso é uma dose exagerada. Se isso vai levar a uma recomposição do Supremo, isso é possível. É bom a gente lembrar que na campanha eleitoral o Bolsonaro falou em ampliar o número de ministros, que era exatamente para tentar mexer na composição do Supremo. Para assuntos delicados, é bom a gente lembrar que a bancada evangélica, entre 10 mil aspas, que não tem nada de evangélico, é mercador de religião, né? Essa bancada, que é a bancada que vota contra os direitos dos trabalhadores, que vota na reforma trabalhista, que vota no desmonte da Previdência, essa bancada faz essa pressão, né, para mudanças de composição do Supremo. É isso que está em jogo, na minha opinião, na minha humilde opinião, né? É isso que está em jogo, é o futuro da democracia brasileira. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.